Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO, e você está mais num dos nossos podcasts onde a gente conversa com os nossos gerentes. Hoje comigo está o Jair, que vai falar um pouquinho sobre ele, mas é a pessoa que cuida do nosso departamento jurídico. Jair, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Eu tento apresentar as pessoas sem o sobrenome, aí eu peço para elas falarem um pouquinho o nome completo, o que elas fazem, mas antes, primeiro assim, seu nome e a sua carreira, a sua jornada, assim, como é que começou o Jair, né? Bom, eu sou o Jair Azevedo, né? Jair Francisco Azevedo, Jair Azevedo fica mais tranquilo. Eu sou do interior de São Paulo, sou do Vale do Ribeira, uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Sete Barras. Eu iniciei a minha carreira acadêmica estudando na Fundação Bradesco, em registro. Sou assessor por formação, então eu tenho um curso de secretariado, técnico em secretariado. Posteriormente eu fiz o curso de letras, também em registro. Nesse curso, depois eu terminei aqui em São Paulo. E depois eu ingressei, então, no direito. Essa é a minha carreira acadêmica. Eu também fui concursado do Banespa, finado Banespa, que hoje, né, os novos não vão saber que o Banespa, na verdade, hoje é o Santander. Fazendo um parênteses aqui, né? O Banespa é o Banco do Estado de São Paulo, que foi comprado, foi privatizado, e quem comprou foi o Santander. Então a rede do Santander, o pedaço grande da rede do Santander, logo que ele entrou no Brasil, foi o Banespa. Depois ele comprou outros bancos e tal, mas o primeiro foi o Banespa. Depois disso, então, já cursando Direito, terminando Direito, eu trabalhei no escritório de advocacia, bem conhecido, o Demarest Almeida, né? Trabalhei um tempo em São Paulo, fui para Brasília, trabalhei em Brasília também nesse escritório. Depois eu tive uma parte da minha carreira também na área pública, trabalhei em 2 prefeituras, né? Aí atuando como assessor jurídico, como assessor administrativo, fiz bastante coisa diferente. Boa. Depois eu vim para a Fundação Faculdade de Medicina, da USP, né? Que é uma fundação de apoio à Faculdade de Medicina da USP. Foi aí que eu adentrei, então, ao terceiro setor, né? Trabalhei também um pequeno período, mas trabalhei no Hospital São Camilo, também, né, que é de terceiro setor. Teve um período que eu trabalhei como autônomo, né, com o escritório de negócios aqui de São Paulo, e depois, então, adentrei aí para a aprendizagem, né? Então, eu trabalhei na área da saúde, e depois, então, vim para a aprendizagem diretamente para o ESPRO. Essa foi a minha carreira, a minha carreira acadêmica e a minha carreira... Bom, aqui no ESPRO, o departamento jurídico ele passou por algumas mudanças, ele foi incorporando áreas, ele foi se reestruturando. Então, hoje, a área do jurídico, ela cuida do jurídico em si, ela cuida do regulatório e ela cuida também do DS, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho de como está distribuído isso, quais são os pontos principais de atendimento, quais são as áreas principais de atuação do nosso departamento jurídico aqui dentro. O jurídico, como você disse, ele cresceu, né? Então ele tem uma área, a área do jurídico tem uma sub-área que é a área do desenvolvimento social, que faz parte do jurídico, e dentro do jurídico nós criamos núcleos, né? Então nós temos no JUR o núcleo trabalhista, que atende, logicamente, as questões trabalhistas, né? E tanto no contencioso, ou seja, nos processos, mas também no preventivo, através de orientações e através de pareceres que a gente realiza para todas as áreas, né? Temos também o de contratos, o núcleo de contratos, que o nome já diz, né? A gente, então, atua com todos os contratos, tanto de fornecedores como de parcerias, e parceiros da aprendizagem, estágio e daí por diante. Então, é um núcleo que atende todas as questões contratuais. Os instrumentos contratuais são realizados ali. Perfeito. Aí nós temos mais um núcleo, que é o núcleo administrativo, que aí está ligado mais à guarda de documentos, à questão da governança, né?
o contato com os nossos conselheiros, né? Então, é a partir desse núcleo administrativo. E temos o núcleo regulatório, que é importantíssimo, porque a gente usava outra terminologia, né? Civil, trabalhista, e na realidade o núcleo regulatório, ele abarca todas as questões. Então, os estudos jurídicos, os acompanhamentos legislativos, e todas as questões que são novas, inclusive, para o ESPRO, são tratadas por essa equipe, né? Essa equipe, eu vou utilizar um termo aqui, multidisciplinar, porque são advogados com competências... Conhecimentos, competências diferentes, né? Então, a gente tem esse núcleo. E na área do desenvolvimento social, nós temos 2 núcleos, que é o Registros Sociais, que é um núcleo que atua diretamente com as questões as questões com os conselhos, né? Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, conselhos estaduais, Conselho Nacional, conselhos nacionais. Então, tudo que envolve aí os conselhos, né? Seja no sentido de recebemos uma nova inscrição ou a manutenção daquelas que nós já temos, é realizada por esse núcleo do Registros Sociais. E temos o núcleo técnico, que é, assim, o coração, digamos assim, do desenvolvimento social, no sentido de que ele dá o apoio a todas aquelas pessoas que trabalham na ponta do nosso tripé, vou utilizar o termo tripé, do nosso tripé do trabalho do desenvolvimento social, que são as psicólogas, as assistentes sociais, os psicólogos, né? Porque a gente fala as psicólogas porque são as meninas, nossas meninas. Os assistentes sociais e os analistas de desenvolvimento social. Então, o nosso tripé de atendimento aos aprendizes, esse núcleo técnico que nós temos, ele realiza, então, esse trabalho de diretrizes, de desenvolvimento de instrumentais e todas as situações que vão acontecendo, novas ou já que existem e que necessitam do nosso olhar e do nosso carinho aí para analisar. Então, é realizado por essa equipe do desenvolvimento social. Perfeito. Técnico, DS técnico. Perfeito. Jair, eu vou tentar me aprofundar aqui, pegando um pouquinho do que você trouxe, né? Eu queria falar um pouquinho da parte de regulatório, mas da instituição. Sim. Né? A gente é extremamente regulamentado por termos imunidade fiscal, por termos o SEBAS, por sermos uma entidade filantrópica. Bom, ok. Tem um ponto aqui que a gente tem que acompanhar a legislação e estar sempre alinhado, né, para que a gente possa estar corretamente enquadrado. E do outro lado, a parte da aprendizagem é uma parte que eu entendo ser muito mais dinâmica. A legislação muda com muito mais velocidade, a gente tem que entender e interpretar se a gente precisa ou não se adequar àquilo, se a gente já está cumprindo, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho desses desafios, assim, como é que vocês tratam disso? Eu acho que nós tivemos um despertar. Eu acho que esse período, principalmente da pandemia, ele trouxe um novo olhar, né? Hoje, o regulatório, ele não somente toma conhecimento das legislações, ele discute as legislações, ele interpreta as legislações e ele traz para o ESPRO o melhor da legislação. Né? Essas provocações, elas foram necessárias, né? E houve um crescimento nesse sentido do JUR, e trouxe também um frescor na forma com que a gente também atua, porque a gente deixou de ser tão legalista além da conta, né? E ao mesmo tempo nós discutimos em grupo, né, muitas das vezes com todos os gerentes, os impactos.
E dessas discussões, nós analisamos, então, os riscos, que aí é realmente a importância do JUR. Entendi. A importância do JUR, ele não é simplesmente trazer para vocês que há uma legislação nova, mas precisa trazer esse Como ela olhar. impacta, né? Qual o impacto dela sobre a nossa atuação? Qual o impacto e qual os riscos e quais também os caminhos. Sim. Porque muitas das vezes a gente tem caminhos outros, né, que a gente pode seguir a partir daquela nova legislação. Entendi. Você estava falando, eu estava lembrando de um case da área jurídica que em 2019 a gente estava conversando sobre os contratos com as empresas e tal, e alguém me trouxe, eu não sei se foi alguém do jurídico ou alguém do RI, que tinha empresa que demorava 6 meses para devolver o contrato. O jovem estava quase se formando e a gente não tinha conseguido ainda colher a assinatura da empresa, ela já estava pagando as faturas, a gente já estava emitindo nota fiscal, já estava tudo funcionando e o contrato não voltava. E a gente foi atrás e você e o seu time, vocês conseguiram fazer um movimento aqui de diminuir, se eu não me engano, de 14 páginas para 2 páginas do mesmo contrato. 19 páginas, 16 páginas. E isso, para mim, assim, foi um divisor de águas no sentido de falar assim, ó, eu consigo ter uma segurança jurídica Sim. sem redundância ou sem ser tão prolixo e tal. E um contrato de 2 páginas, eles voltam super rápido. Eu lembro que a gente ficava medindo e o recorde foi 4 horas, da hora que a gente subiu o contrato, todo mundo assinou o contrato, em 4 horas ele estava assinado. Tudo bem, foi um ponto fora da curva, hoje a gente assina em 1 semana no máximo, tá ótimo o prazo, né? Mas assim, eu entendo que a provocação que a gente está fazendo nessa transformação que o Estro tem que passar, seja ela cultural, seja ela tecnológica, seja ela de atitude, foi parte do desafio que a gente tem que fazer aqui dessa transformação cultural, tecnológica do Estro, né? Então, mudar o número de páginas do contrato é um negócio importantíssimo, mas ao mesmo tempo ele é simbólico para falar assim, ó, eu consigo ter segurança, né, com simplicidade, que é o desafio nosso em enxugar processo, tornar ele mais enxuto, fazer com que as pessoas performem melhor, para que a gente possa ter mais eficiência no cumprimento da nossa missão. E o cumprimento da nossa missão, ele está atrelado diretamente, assim, no seu cerne, ao desenvolvimento social, que também tá com o jurídico, né? E o desenvolvimento social, ele também vem se transformando, a área vem se transformando em estrutura, em propósito e tal. Claro que a essência não muda, né? Mas a gente vem ajustando isso. Eu queria que você falasse um pouco desses novos desafios ou esse novo momento do desenvolvimento social. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho do case que você comentou, Tá. Que é importantíssimo e que houve, então, uma junção, né? Tanto do nosso esforço no sentido de diminuir a quantidade de laudas contratuais, do instrumento contratual, mas também no sentido de fazer com que fosse efetivo a utilização da assinatura eletrônica. Perfeito. Né? Que nós fizemos um estudo muito aprofundado no sentido da regularidade e da aceitação no judiciário desses documentos assinados eletronicamente. Isso ficou comprovado e a partir daí, então, nós fizemos um trabalho muito forte, inclusive com relação aos nossos parceiros, no sentido de que eles também entendessem que havia segurança jurídica para as duas partes. Lembrando que isso é pré-pandemia, né? Depois da pandemia, moleza assinar digital, né? Sim. A gente está falando de pré-pandemia convencer a mudar um negócio que está estruturado há séculos. Correto, é isso mesmo. E muitos dos advogados que trabalham nessas empresas desconheciam naquele momento que aquele formato ele era legal. Perfeito. Né? Então foi feito um trabalho. Você acompanhou, juntamente com os nossos consultores. Eu acredito que o RI teve um papel exemplar nesse sentido, né? Os instrutores tinham o cuidado e a paciência de explicar para os consultores tinham essa paciência de explicar para os nossos parceiros isso, né? Claro. Que existia segurança jurídica e que não estávamos inventando a roda, não. Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito, muito importante da gente pontuar.
Com relação ao desenvolvimento social, nós passamos por, também vou trazer a pandemia, nós passamos por uma transformação no sentido de que é possível realizar também os atendimentos de outras formas, desde que essas formas sejam regulares, né? Também, a gente também não pode querer inventar algo que não, Claro, claro. não pode ser utilizado, mas que também essa camada, como você sempre coloca, essa camada tecnológica, ela pode trazer benefícios. Exato. E benefícios não somente na agilidade do atendimento, mas também como no sentido de que a gente consiga fazer as inserções, os registros, a busca de dados com mais robustez. Eu lembro quando a gente estava redesenhando a área de desenvolvimento social, a gente precisava de ter um entendimento técnico ali regulatório e ter um entendimento técnico do atendimento aos jovens, sim. né? E tinha uma preocupação muito grande das assistentes sociais, porque desde o início eu queria ter acesso a dados estatísticos para dar embasamento às minhas decisões. E tinha uma preocupação muito grande delas, de eu ou de ninguém mais ter acesso às informações que são sigilosas, né, do atendimento ao jovem e tal. E isso a gente garantiu desde o início, né? E agora a gente está começando a ter acesso a mais dados que vão enriquecer a análise do cenário para a gente poder tomar mais decisões. E a tecnologia, eu acho que ela traz isso, desde o relacionamento por meio digital com os conselhos, o que é difícil, né? Muitos conselhos são formados por voluntários, são pessoas que não têm tanta estrutura e é mais difícil isso, né? Quanto menor o conselho, mais dificuldades nesse sentido. E entendendo que a gente está espalhado, então como é o conselho municipal, a gente tem que interagir em todos os municípios onde a gente atua, tem uma complexidade grande aqui, então com certeza uma cidade do porte de São Paulo tem um conselho melhor estruturado e mais parrudo e com mais recursos do que um conselho do município menor, pequenininho e tal, que a gente tem que atender com o mesmo cuidado. O jovem é a nossa causa em qualquer município. Então, é diferente, é um desafio maior para o Proestro também fazer essa interação quando falta recursos tecnológicos para esses conselhos. E a mesma coisa do lado das assistentes sociais e das psicólogas, no sentido de usar a tecnologia. Eu lembro que a gente teve muitas discussões no auge da pandemia ali de como é que eu faço, já que eu não posso ir na casa do jovem, se eu consigo atender pelo WhatsApp, vale, não vale? Eu acho que o mundo todo mexeu, a quantidade de teleconsultas, né? A telemedicina cresceu absurdamente, eu acho que o desenvolvimento social foi nessa linha também, mas é uma construção, uma evolução contínua, né? Aquilo que eu sempre falo, né? A gente vai ter que mudar muito para continuar a ser o mesmo. Isso. Né? E aí eu acho que o DS tem feito um trabalho aqui nesse sentido de dar sustentação à nossa causa, né? Bom, eu queria caminhar para frente, assim, que você trouxesse um pouquinho para a gente, assim, do que vem pela frente, né? Assim, a gente está com mudança no governo federal, mudança no governo estadual, isso impacta no que a gente faz. A gente está com uma portaria que está vigente ainda e que se não for mexida ela ainda impacta a aprendizagem. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho do que vem por aí na sua visão e o que o nosso departamento jurídico está cuidando para que a gente continue seguro. É muito importante nós termos esse cuidado, né, de olhar para frente e nos prepararmos sempre, né? Então esse cuidado a gente precisa fazer com que seja constante, né? A legislação, ela é muito, no Brasil, ela é muito dinâmica, né? Nós temos aí uma portaria, como você bem disse, nós temos uma lei também que envolve a questão dos SEBAS, que estamos aguardando um decreto com relação a essa lei, né? A Lei Complementar 187 de 2021. E nós temos também uma espera muito angustiante, de certa forma, né? Eu vou falar do meu lado, né? No sentido de que como será estruturado a questão da aprendizagem
no novo governo. Isso é lógico e eu acredito que todas as instituições têm essa preocupação. Nós temos um projeto de lei que acredito que todo mundo saiba disso, porque esteve engajado aí nesse trabalho de conscientização, né, da sociedade como um todo com relação à aprendizagem no semestre passado, né, por conta do projeto de lei. Então, nós estamos aguardando que esse projeto de lei vá à Câmara, retorne à Câmara para votação, né? Isso é importantíssimo para nós. E de que forma ele será votado, né? Se ele será modificado, se ele terá muitas modificações e daí por diante. É uma espera que a gente tem, que a gente está aguardando e que a gente está fazendo um trabalho muito forte com todas as instituições conjuntamente, né? Eu acho que esse foi um ganho muito grande para todos nós da aprendizagem, trabalharmos conjuntamente os jurídicos de todas as instituições, os CEOs de todas as instituições, a FEBRAEDA à frente disso tudo, né? Então, nós temos, sim, grandes desafios. Você disse o que nós temos pela frente. Eu acredito que nós teremos muita luta, né? Continuaremos lutando aí para que essa lei seja o melhor para os aprendizes, que é a nossa busca. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que vamos por esse caminho durante o ano de 2023. Muito bom. Bom, a gente está falando de regulatório, né, do que vem por aí e tal, mas a gente tem aspirações, né? Então, a gente tem a aspiração de aumentar o impacto social. A gente, no ano passado, validou e implementou o nosso índice de vulnerabilidade para garantir que a gente possa entender o momento desse jovem e acelerar o atendimento a ele e tal, né? E ao mesmo tempo, a gente está mexendo, né, do ponto de vista tecnológico, na plataforma por onde as assistentes sociais, as psicólogas, as analistas de acompanhamento fazem o registro dessas visitas, desses acompanhamentos e tal. Eu tenho uma expectativa muito grande que isso acelere a ação da área de desenvolvimento social, mas principalmente dê mais musculatura aos dados para a gente analisar, para que o DS possa olhar isso e falar, eu acho que a gente pode ir mais para cá do que para lá, eu acho que a vulnerabilidade que está mais em evidência é essa e não aquela, e aí a partir daí a gente constrói isso, né? E usar a tecnologia, eu acho que ela tem um ponto, né? Nada substitui o olho no olho, o contato humano, e isso é extremamente necessário, importante. A pandemia mostrou isso. Ao mesmo tempo que a pandemia mostrou que é possível fazer encontros virtuais com muita eficácia, com muita eficiência e tal, ela também mostrou a importância do contato pessoal, de você estar junto e tal. E na minha visão, como gestor, como líder, o grande desafio do DS vai ser achar esse equilíbrio, né, entre o tecnológico e o humano, né, o que eles estão chamando de digital, né, de físico e digital simultaneamente e tal. Mas eu acho que esse é o ponto. Qual que é o termo? Digital, de físico e digital. Mais um. Porque exatamente esse é o ponto. Sim. Assim, claro que eu faço uma visita domiciliar e eu consigo entender o que está acontecendo. Mas, por exemplo, se eu tenho um FMT 4.0 que tem um tablet na mão da mãe desse jovem e ela está longe da gente, por exemplo, eu consigo entrevistá-la pelo tablet, uma chamada por vídeo, ela consegue me mostrar a casa dela, ela consegue falar das angústias, a gente consegue encaminhar por ali, né? Eu acho importante que a gente esteja presente em todos os possíveis pontos de contato, de atendimento do público que depende da gente, né? Essa busca. Né? E eu acho que esse é o grande desafio do DS para esse ano. Tem um ponto de alegria aí, né? Que você sabe muito bem que é algo que a gente buscava, né? E esse ano vai sair do papel. É verdade. Vai ser uma realidade. Primeiramente, a gente fez um grande trabalho no sentido de aparelhar a equipe do desenvolvimento social com os notes, né? Você lembra disso? Que a gente tinha uma situação de que as assistentes sociais trabalhavam com uns equipamentos meio
Elas tinham netbooks ainda. Netbooks, né? Quem tinha, inclusive. Né? Tinha pessoas que nem isso tinha. A gente colocou notebook novinho na mão de 100% delas. Das assistentes sociais, das psicólogas sociais e dos analistas de desenvolvimento social. A equipe toda. Eu acho que isso é importantíssimo e é algo que já nos deu muita alegria naquele momento de realizar. E mostra a importância e a relevância. Com certeza. Não é um discurso solto. Não, assim, ó, não. Faz parte da nossa missão, tem que estar bem equipado para prestar o serviço da melhor maneira possível. E nós continuamos nessa busca, nesse aparelhamento, né? Nesse entendimento de que precisa, sim, o desenvolvimento social precisa de melhores instrumentais, né? Instrumentos para poder trabalhar. E aí vem o novo canal DS. Que para a gente vai ser um outro divisor de águas. Que será um novo divisor de águas, está sendo construído aí há quantas mãos? Muitas mãos. E vai fazer total diferença no trabalho que a gente tem aí com os jovens, né? Na ponta, né? Eu acredito que vai ajudar a gente aqui, no sentido de que os dados virão com mais facilidade e até com relação aos projetos, né? E aos nossos parceiros, a gente conseguirá levar a eles com mais exatidão aquilo que a gente quer levar, né? Com relação a dados. Nós teremos um cuidado muito grande, estamos tendo um cuidado muito grande na criação do que é importante ter sigilo. Claro, né? Claro. Nós temos estamos tendo um cuidado muito grande com a LGPD nessa questão. E, ao mesmo tempo, nós estamos criando novas formas de trabalho que facilite o trabalho dessa equipe que tanto faz e que muitas das vezes o maior volume, Saad, não transparece nos números. Entendi. Não transparece nos números. É absurdo dizer isso, mas a equipe do desenvolvimento social trabalha muito mais do que aparece em números. Entendi. E isso precisa mudar. Né? A gente precisa entender o que está acontecendo e ter esse registro. Correto. Até para a gente poder entender qual é o tamanho desse trabalho e o que nós precisamos realizar em termos de gestão para esse trabalho. É uma busca dessa gerência, é uma busca sua também, eu sei disso, a gente conversa muito sobre isso, né? E é uma aspiração, como disse você, né? Em termos de tecnologia, estamos indo nesse sentido. Em termos de atendimento, e aí eu vou ter que tirar o chapéu aqui para a minha equipe, é lógico que não esquecendo os que já passaram pelo desenvolvimento social, porque é uma continuidade. É uma continuidade. Mas aí nós temos a Adriana como coordenadora, que está fazendo toda a diferença pela experiência que ela tem trazido para nós e pela troca que ela tem com a equipe, com os coordenadores, supervisores, gerentes, e trazendo aí novidades no sentido do olhar mesmo, né? Do nosso olhar com relação a esse trabalho do desenvolvimento social. Então, a gente conversa muito sobre isso. O ano de 2023, ele é voltado para o desenvolvimento social. Eu penso, é o ano das entregas, e principalmente no desenvolvimento social, né? É lógico que a gente continuará crescendo, buscando coisas novas, fazendo acontecer, mas o ano de 2023, ele promete muito nesse sentido, dessas mudanças todas e do desenvolvimento dentro do desenvolvimento social, vamos digamos assim. Tem uma expectativa grande desse crescimento no ano passado a gente comemorou 1 milhão de atendimentos sociais, né? Sim. E a gente demorou 42 anos para fazer isso. Pelo ritmo que a gente está fazendo, a gente faz mais 1 milhão, a gente vira 2 milhões em menos de 10. Então, tamanho volume que cresceu os atendimentos, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa referência, né? Mais ainda, a gente tem um time super estruturado no jurídico, eu converso muito com você, porque o que eu assino de documento é uma coisa absurda, né? Às vezes com caneta, às vezes digital e tal,
né? Tem sempre algum órgão público que fala assim, não pode ser com caneta, né, e tal. Mas eu acho que são áreas estratégicas para a gente seguir em frente, que dão a segurança jurídica, né? Que garantem que a gente faça o impacto social que está na nossa essência, mas que principalmente garantem que o Espro evolua aumentando o seu impacto com segurança. Eu tenho que encerrar, mas eu vou encerrar me despedindo assim pelo seu tempo, pela sua presença aqui, por ter compartilhado com a gente um pouquinho do que acontece na área jurídica, no departamento social e tal. E obrigado pelo seu tempo, Jair. Advogado meio prolixo, né? Mas eu agradeço a oportunidade de trazer aí o nosso olhar e conte conosco, né? Sempre conte conosco. Nós somos um jurídico, o que se chama hoje de jurídico sem gravata. A gente está ali para atender a todos e quando precisar, só falar conosco que a gente vai buscar. Isso é importantíssimo. As decisões. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, esse foi mais um ESPROcast. Eu conversei com o Jair, que é o nosso responsável pela área jurídica. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO. A gente se vê em breve no próximo episódio. Tchau.